Graça e paz. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estamos juntos aqui para aprendermos da palavra de Deus e nos alimentar dessa palavra para que possamos viver. Esse é o segredo. Eu sei que você, eu, todos nós queremos viver. Agora, a vida, ela não é possível se nós não vivermos um relacionamento com a pessoa, a vida que é Jesus. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos estar conscientes com relação a isso. Nós vamos conversar hoje um assunto que diz respeito à sua vida, à minha vida, a cada um de nós. Nós precisamos compreender qual é o valor que eu tenho, qual é o valor do ser humano. Você sabe? Nós precisamos então descobrir isso na palavra de Deus. Para isso nós vamos então orar para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante, nesse momento. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor, e precisamos que o Espírito Santo, que é Deus, que está conosco, que trouxe a palavra aos profetas e aos discípulos, que Ele mesmo, Santo e Bom Espírito, ilumine a nossa mente para entendermos a mensagem. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo aí em Salmos 49, para a gente poder compreender essa mensagem para nós hoje, nesse instante, e você ficar mais consciente do valor que você tem. Olha só, capítulo 49, logo no início, para a gente perceber que isso é uma mensagem para mim e para você. Muitas vezes a gente não sabe o valor que nós temos, e aí por não saber o valor que a gente tem, a gente termina vivendo uma vida sem sentido, sem propósito, sem objetivo. Por quê? Porque você não sabe o valor que você tem. Quando você não conhece uma pedra preciosa, quando você apanha essa pedra preciosa, você até descarta, você joga fora. Por quê? Porque você não conhece sobre aquela pedra tão preciosa. E é isso que pode acontecer quando você não sabe o valor que você tem. Você muitas vezes vive uma vida sem sentido, sem propósito, sem ideal. Então nós precisamos descobrir o valor que nós temos. Isso é importante. E por isso diz respeito a mim e a você. Capítulo 49 de Salmos, verso logo em seguida assim: povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra. Então é uma mensagem para mim e para você. Escutai, preste atenção, todos os moradores da terra. Diz assim: tanto plebeus, como os de fina estipe, todos juntamente, ricos e pobres, escutai, preste atenção, porque a mensagem é para mim e para você. E aí, agora na sequência, venho aqui contigo no verso 5, diz assim: porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, todos que confiam nos seus bens e nas suas muitas riquezas que se gloria. Eu vou temer? Preciso ter medo dessas pessoas que se gloria ou se confia nas suas riquezas? Sabe, a mensagem é: não tenha medo. Por quê? Porque nós precisamos entender agora aqui, o verso seguinte vai dizer assim, olha só: ao irmão, verso 7, né? Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir ou comprar ou pagar o preço. Remir é resgatar. Ninguém consegue. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode resgatar ou remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ninguém pode pagar a Deus o resgate do seu irmão, de um dos filhos de Deus. Por quê? Aí ele vai dizer aqui: pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Ou seja, o resgate da sua vida, da minha vida, diante de Deus, é caríssima. Ninguém pode remir, ninguém pode resgatar, ninguém pode pagar o preço. Então eu e você precisamos entender que essa mensagem é para mim, é para todo ser humano, saber o valor que nós temos. Nós temos um valor impagável. Ninguém consegue pagar o nosso valor diante de Deus. E agora, diante disso, nós precisamos entender quem foi que pagou esse resgate, quem pagou esse preço. A Deus, de tão caro era o nosso valor.
um valor altíssimo, e cessará a tentativa. Você pode dar isso, aquilo, não consegue. Então nós precisamos, quando eu sei qual é o valor que eu tenho, eu começo a ver a vida de uma forma muito mais positiva, muito mais diferente, tanto o rico como o pobre. Nós precisamos. Aí nós vamos agora aqui para o apóstolo Pedro, vamos ficar para o Novo Testamento. Apóstolo Pedro, que é 1 Pedro, evangelho aqui, né? Vamos chamar de evangelho também do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim, olha, saiba disso, você precisa entender, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado, ou remido, ou comprado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas não foi com isso. Toda vez que aparece a palavra mas, vai trazer uma mensagem contrária do que foi dito antes. Então Pedro está dizendo que o nosso preço, o pagamento que foi feito por mim e por você, não foi com prata ou ouro, não, isso não podia pagar, ninguém podia pagar o nosso preço, era um preço caríssimo, incalculável, e não são pagos com essas coisas. Agora, veja só qual foi o valor, que Pedro agora vai trazer uma mensagem contrária ao que foi dito antes, diferente. Ele diz, mas, verso 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então, o valor do seu resgate, do meu resgate, foi algo muito alto. Então, eu e você somos valiosos aos olhos do céu. Nós precisamos assumir isso, precisamos viver essa perspectiva, tanto rico quanto pobre, plebeus ou de estirpe nobre, não importa o ser humano, o valor que foi pago foi pelo sangue de Cristo. Então, não foi por prata ou ouro, nada disso, foi o verdadeiro sangue de Cristo, um grande sacrifício por mim e por você. Então nós precisamos nos render a Cristo, porque nós estávamos, escravizados pelo diabo. Nós estávamos agora no seu poder, no seu domínio, e não tinha quem pudesse pagar o resgate, mas Jesus, com o seu sangue, sem defeito, sem mácula, foi lá e deu a sua vida em resgate por mim, por você. Que amor, que valor você e eu temos diante de Deus. Então nós precisamos compreender isso. É isso que vale a pena. Quando eu sei o valor que eu tenho, eu começo a levar a vida com mais tranquilidade, com mais serenidade e com mais perspectiva. A vida traz para mim alegria, contentamento, porque eu sei que eu tenho um valor que foi pago pelo maior que o céu tinha, foi o próprio Deus, pagou o meu resgate, Ele deu a sua vida, o melhor que o céu tinha. Então nós precisamos valorizar isso. Aí para a gente poder ilustrar isso, conta-se uma história que tinha um escravo, né? E nós éramos escravos do pecado. Tinha um escravo muito forte, trabalhador demais, ele já tinha feito muitos trabalhos, mas ele estava ali por volta dos 20 e poucos anos. E aí um dia ele acordou e se rebelou, disse, não trabalho mais para ninguém como escravo. Aí o seu dono veio, tentou, bateu, ele disse, não, escravo, vocês podem me matar, mas não trabalho mais como escravo. Diante daquela perspectiva, passou-se semanas, alguns meses, e ele não trabalhava mais. O dono então resolveu, já que ele não vai trabalhar, eu vou vender esse escravo. Levou para a feira de venda de escravos. Quando chegou lá, ele gritava, aquele escravo gritava, não me compre porque eu não trabalho mais como escravo para ninguém, podem me matar. Aí ele bravejava isso, estava lá preso numa jaula onde se vende os escravos. Depois, no finalzinho ali, onde as pessoas passavam, ele gritava, ninguém quis comprar. Aí chegou um senhor com uma certa idade e disse, eu vou comprar você. Ele gritou, não me compre que eu não trabalho mais para ninguém como escravo. Aquele senhor chegou e pagou o preço. O preço estava bem, mas ele pagou o preço porque aquele escravo era um escravo forte. E aí levou para sua fazenda. E aquele escravo gritava, não me compre, não trabalho para ninguém, e gritava. Aí quando chegou lá na sua fazenda, aí o senhor entrou na sua casa e saiu então com uma carta em suas mãos e chegou dentro onde aquele escravo estava preso ali e deu para ele, aqui está,
Essa é a sua carta de alforria, é a sua libertação. Eu comprei você para te dar a liberdade. Então agora você é livre, você não precisa mais trabalhar para ninguém. Quando aquele soldado ouviu isso, que recebeu a sua carta de libertação daquele homem, sabe o que ele fez? Ele caiu de joelho diante daquele senhor e disse: a partir de agora eu decido trabalhar para você a minha vida toda. Qual foi a diferença? Porque aquele homem então agora compreendeu que ali estava alguém que estava lhe dando a liberdade. Então a partir de agora ele resolveu trabalhar para aquele homem, não como escravo, mas como alguém livre, porque foi pago o seu preço, o seu resgate. Sabe, eu e você também éramos escravos do diabo. Sabe, o diabo cobrou um preço muito alto. E aí Jesus Cristo foi lá e pagou. Ele pagou com seu próprio sangue. Sabe o que Jesus fez? Ele não obriga que eu e você possamos fazer a vontade dele ou seguir a sua vontade, não. Ele nos deu a liberdade para eu e você escolher se eu quero seguir a ele ou se quero abandoná-lo. Se quero voltar para o meu antigo dono, que é o diabo. Então eu e você agora somos livres por meio do sangue de Cristo. Ele nos libertou, ele pagou o preço. E ele ainda nos dá liberdade para escolhermos se vamos seguir a ele ou vamos voltar para o nosso antigo dono, que é o diabo. Qual é a sua decisão? Você quer seguir a Cristo e fazer a vontade de Cristo como uma pessoa liberta e que Cristo pagou o preço que era caríssimo por você? Então que você então agora siga a Cristo, entregue seu coração a Cristo como gratidão e o sirva eternamente. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pelo preço que o Senhor pagou por cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o Senhor livres, gratos pelo preço que o Senhor pagou por cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.